Na brincadeira, homem rico empurra cachorro caramelo para a morte. Foi quando o inesperado aconteceu. Era para ser apenas mais um fim de tarde comum numa praça antiga do interior. O calor ainda grudava na pele, o cheiro de terra misturado com sorvete barato, e as conversas tranquilas seguiam como sempre. Até que, diante de todos, uma brincadeira sem graça sai do controle e Caramelo é lançado um perigo que faz o coração da cidade inteira parar por alguns segundos. O silêncio que se forma depois é pesado, desconfortável, e ninguém imagina que aquele instante vai ligar para sempre o destino de um cachorro de rua e de um homem rico conhecido por nunca demonstrar sentimentos. A partir desse momento, pequenas atitudes começam a chamar atenção. Olhares atravessados na praça, cochichos na igreja, comentários na rádio local. Caramelo, acostumado a sobreviver sozinho, passa a enfrentar novos desafios enquanto tenta entender se ainda pode confiar. Do outro lado, o homem que todos julgavam frio começa a ser pressionado por memórias, culpas e escolhas que ele evitou a vida inteira. Nada muda de uma vez. Cada avanço tem um preço, cada aproximação exige esforço, e o inesperado surge quando menos se espera. Antes de continuar essa história cheia de reviravoltas, aproveita agora para curtir o vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Comenta também de onde você está assistindo, eu adoro saber até onde essas histórias chegam. E se ainda não é inscrita, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada emocionante que está só começando. O fim de tarde caía devagar sobre a praça central, tingindo tudo com um tom alaranjado que misturava calor, poeira e rotina. As sombras das árvores antigas se esticavam pelo chão de pedra, enquanto o sino da igreja anunciava mais uma hora inteira, como fazia há décadas. Nos bancos, senhoras abanavam o rosto com leques improvisados, comentando receitas, dores nos joelhos e a vida dos outros. O cheiro doce de sorvete de cocô se misturava ao de milho cozido vindo da esquina. Era um cenário comum, repetido todos os dias, previsível demais para qualquer surpresa. Caramelo caminhava entre as pessoas com o cuidado de quem conhece bem aquele território. O pelo da cor da terra batida refletia o sol fraco do entardecer. Ele não tinha pressa. Parava aqui e ali, abanava o rabo para alguém conhecido, sentava próximo aos pés de quem costumava dividir um pedaço de pão. Caramelo era parte da paisagem, quase invisível para quem passava apressado, mas profundamente conhecido por quem vivia ali. Sua lealdade silenciosa fazia com que voltasse sempre àquela praça, mesmo depois de tantas rejeições espalhadas pela cidade. Apesar disso, dentro dele havia um conflito constante. Cada mão estendida despertava esperança, mas também medo. Confiar significava arriscar-se a ser enxotado, ignorado ou magoado. Ainda assim, Caramelo insistia. A curiosidade o empurrava para perto das pessoas, enquanto a prudência o mantinha sempre pronto para recuar. Naquele dia, um carro grande e brilhante parou perto da praça, chamando atenção pelo contraste com o asfalto gasto. Dele desceu Augusto, dono da maior loja de materiais de construção da cidade. Seu passo era firme, a camisa bem passada, o rosto sério. Era conhecido por todos, mas raramente cumprimentava alguém. Passava como quem atravessa um lugar que não lhe pertence, mesmo sendo dono de boa parte dele. Algumas senhoras cochicharam quando o viram. Comentários antigos ressurgiram, histórias sobre sua frieza, sobre como não gostava de animais rondando sua loja. Nada era dito alto demais, mas o suficiente para criar um clima de tensão discreta. Caramelo percebeu o movimento diferente. O som do carro, o cheiro estranho de perfume caro misturado ao couro novo chamaram sua atenção. Ele se aproximou alguns passos, curioso, mas manteve distância. Seus olhos atentos acompanhavam Augusto, tentando decifrar aquele humano que parecia não enxergar nada ao redor. Foi então que, num gesto mal calculado, alguém fez uma piada, outra pessoa riu alto, e Augusto, tentando afastar Caramelo do caminho, fez um movimento brusco com a perna. Não houve intenção clara, nem consciência do peso do ato. Para quem olhava de fora, tudo pareceu rápido demais. Caramelo perdeu o equilíbrio e foi lançado em direção à mureta que separava a praça de um desnível perigoso. O tempo pareceu se dobrar. Um grito coletivo ecoou, leques caíram no chão, um copo de sorvete se espatifou, espalhando cheiro doce pelo ar quente. Caramelo sentiu o mundo girar, o chão desaparecer por um instante. Seu corpo reagiu por instinto, patas buscando apoio, unhas raspando na pedra áspera. O impacto não foi o que todos imaginaram. O cachorro conseguiu se firmar,
ficando preso entre a mureta e um arbusto antigo, sentindo o coração bater forte, o corpo tenso, a respiração curta. O medo percorreu cada parte dele, fazendo-o encolher-se, sem latir, sem reagir, apenas tentando entender o que tinha acontecido. Augusto ficou imóvel. Por um segundo que pareceu longo demais, ele encarou a cena, o rosto endurecido, os olhos presos em Caramelo. Ao redor, o silêncio era pesado, carregado de julgamento. Nenhuma palavra foi dita, mas tudo estava sendo visto. Sem dizer nada, Augusto virou-se e foi embora. O som de seus passos ecoou pela praça como um aviso de que algo havia mudado, mesmo que ninguém soubesse exatamente o que. As senhoras se levantaram, algumas se aproximaram de Caramelo com cuidado, outras apenas balançaram a cabeça, murmurando reprovação. Dona Alzira, que observava tudo da janela de sua casa, atravessou a rua com dificuldade, trazendo uma tigela de água. Ajoelhou-se com esforço, falando baixo, como se Caramelo fosse uma criança assustada. Ele bebeu devagar, ainda tremendo, sentindo o gosto fresco aliviar a garganta seca. A praça, antes tão previsível, agora parecia diferente. O ar estava mais pesado, o entardecer mais silencioso. Caramelo, encolhido ao lado do banco, sentia algo novo se misturar ao medo, uma sensação de que aquele momento não seria esquecido. Nem por ele, nem pela cidade, nem pelo homem que se afastava tentando manter intacta uma imagem que começava a rachar. Nada havia terminado ali. Na verdade, tudo estava apenas começando. O dia seguinte amanheceu com um céu leitoso e um vento leve que varria a praça, espalhando folhas secas pelos cantos. O sino da igreja tocou mais cedo que o habitual, chamando para a missa da manhã, e o som atravessou as ruas estreitas, chegando até onde Caramelo dormia encolhido atrás do coreto. O corpo ainda estava rígido, não de dor, mas da lembrança do susto. Cada barulho mais alto fazia suas orelhas se moverem em alerta. Mesmo assim, ao sentir o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina, ele se levantou lentamente. Caramelo caminhava com cuidado, testando as patas no chão frio. Não havia ferimento visível, apenas um desconforto que o fazia evitar movimentos bruscos. A praça parecia a mesma, mas não era. As pessoas olhavam mais, cochichavam mais, e o silêncio surgia sempre que ele passava perto. Alguns se aproximavam com carinho exagerado, outros desviavam o olhar, como se o episódio tivesse despertado uma culpa coletiva. Dona Alzira chegou pouco depois das 8, apoiando-se na bolsa de pano. Sentou-se no banco de sempre e colocou um pedaço de pão amanhecido ao seu lado. Caramelo hesitou antes de se aproximar. Seu conflito interno pulsava forte. Aproximar-se significava confiar. Confiar significava se expor. Depois de alguns segundos, venceu o medo e caminhou até ela, com o rabo baixo, mas balançando devagar. O gosto simples do pão trouxe uma sensação de segurança temporária. Enquanto isso, na outra ponta da cidade, Augusto abriu a loja mais cedo que o normal. O cheiro de cimento e madeira recém-cortada não conseguiu afastar o incômodo que ele sentia desde a tarde anterior. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem de Caramelo desequilibrado, o silêncio pesado da praça, os olhares acusadores. Ele tentava convencer a si mesmo de que fora apenas um acidente, uma confusão mal interpretada. Ainda assim, algo incomodava profundamente. Durante a manhã, 2 clientes antigos comentaram, em tom disfarçado, sobre o ocorrido. Não o acusaram diretamente, mas as palavras eram cuidadosas demais para serem neutras. Augusto respondeu pouco, mantendo o semblante rígido. Ao ficar sozinho no balcão, seus pensamentos retornaram a um passado que ele evitava lembrar, marcado por afastamentos e escolhas frias. A disciplina que sempre o guiou parecia, pela primeira vez, insuficiente para calar o que sentia. Na praça, o movimento crescia com a aproximação do meio-dia. O cheiro de feijão vindo das casas próximas se misturava ao calor que subia do chão. Caramelo procurou um lugar à sombra, observando tudo com atenção. Um cachorro desconhecido apareceu, marcando o território perto do coreto. Houve tensão, rosnados contidos, mas Caramelo recuou. Não queria conflito. Seu objetivo naquele momento era simples: manter-se seguro. No início da tarde, uma conversa diferente começou a circular entre as senhoras. Comentavam que Augusto nunca fora visto maltratando animais antes. Uma delas lembrou que, meses atrás, alguém deixava água atrás da loja. A coincidência parecia pequena, mas plantou uma dúvida coletiva. Essa informação correu devagar,
preparando mudanças sutis no olhar da cidade. Quando o sol começou a baixar, Augusto saiu da loja e, sem planejar, caminhou em direção à praça. Seus passos eram mais lentos do que de costume. Ao longe, avistou Caramelo deitado próximo ao banco de Dona Alzira. Parou, observou, sentiu o peso da própria presença. Não se aproximou. Ficou ali por alguns segundos, respirando fundo, até decidir ir embora. Caramelo percebeu a figura parada à distância. Reconheceu o cheiro, o porte, o silêncio. Seu corpo ficou tenso, mas ele não fugiu. Apenas observou, em alerta, enquanto o homem se afastava novamente. Algo naquela troca silenciosa ficou suspenso no ar, como uma promessa indefinida. A praça escureceu aos poucos, as luzes amareladas se acenderam, e o som distante da rádio ecoou de uma janela aberta. Caramelo se deitou, cansado, sentindo que aquele território, apesar de familiar, estava mudando. As pessoas também. E, mesmo sem entender, ele sentia que precisaria aprender novas formas de existir ali. Os dias seguintes se sucederam com uma lentidão diferente, como se o tempo tivesse decidido observar de perto cada pequeno gesto na praça. O céu alternava entre manhãs claras e tardes carregadas, e o vento trazia o cheiro de terra úmida que anunciava mudança de estação. Caramelo passou a dormir com mais frequência perto do coreto, onde se sentia protegido dos olhares e dos passos apressados. A experiência recente havia deixado nele uma cautela mais profunda, e agora cada aproximação humana era avaliada com ainda mais cuidado. Dona Alzira manteve sua rotina. Todas as manhãs atravessava a rua com passos lentos, levando um potinho de água e restos de comida. Conversava com Caramelo como se ele entendesse cada palavra, contando histórias antigas da cidade, das festas que já não existiam, das pessoas que haviam se afastado com o tempo. Para o cachorro, a voz dela tinha um efeito calmante, quase como um abrigo invisível. Mesmo assim, havia momentos em que ele se afastava sozinho, precisando de silêncio para lidar com seus próprios medos. A presença do outro cachorro na praça tornou-se mais frequente. Ele rondava os bancos, marcava território e observava Caramelo com desconfiança. Houve pequenos confrontos silenciosos, disputas de olhar e posições estratégicas à sombra. Caramelo evitava o conflito direto, recuando quando necessário. Seu objetivo continuava sendo sobreviver sem chamar atenção excessiva, mas isso exigia sacrifícios, como abrir mão de espaços que antes considerava seguros. Enquanto isso, Augusto enfrentava mudanças sutis em sua rotina. Clientes antigos começaram a diminuir, e novos olhares avaliavam cada gesto seu. O comentário sobre a água deixada atrás da loja se espalhou mais do que ele imaginava. Alguns passaram a observá-lo com curiosidade, outros com expectativa. Isso o incomodava profundamente, pois ele sempre preferira passar despercebido emocionalmente. Numa tarde abafada, ao fechar a loja, Augusto encontrou uma pequena tigela de água vazia perto da porta dos fundos. Ele não lembrava de tê-la colocado ali naquele dia. Ficou parado por alguns instantes, sentindo uma estranha mistura de desconforto e reconhecimento. Pegou a tigela, lavou-a e voltou a enchê-la, deixando-a no mesmo lugar. O gesto foi simples, quase automático, mas marcou um passo importante em seu conflito interno. Ele começava a aceitar que não conseguia mais ignorar o que sentia. Na praça, as senhoras passaram a observar com mais atenção a relação silenciosa que se desenhava. Algumas defendiam Augusto, outras permaneciam críticas. As conversas após a missa de domingo eram longas e cheias de opiniões divergentes. A cultura local, baseada em julgamentos coletivos e reconciliações públicas, começava a influenciar as decisões de todos. Um fim de tarde trouxe nuvens pesadas e o primeiro sinal de chuva forte. O cheiro de ozônio no ar deixou Caramelo inquieto. Ele procurou abrigo no coreto, encolhendo-se enquanto as primeiras gotas caíam grossas no chão. O som da chuva misturado ao rádio distante criava uma atmosfera densa. Quando a água começou a invadir partes da praça, Caramelo precisou mudar de lugar rapidamente, enfrentando o medo de atravessar áreas abertas sob o temporal. Augusto observava a chuva da porta de sua loja quando percebeu o movimento agitado na praça. Viu Caramelo correndo, procurando abrigo. Sentiu um impulso de ir até lá, mas hesitou. A disciplina rígida que sempre o guiara entrou em conflito com a empatia que começava a despertar. Ele permaneceu onde estava, frustrado consigo mesmo. Caramelo conseguiu se refugiar sob uma marquise próxima, tremendo não apenas pelo frio, mas pela lembrança recente do perigo. Ali, sozinho,
viveu um momento de vulnerabilidade profunda. Seus olhos atentos buscavam sinais de ameaça, mas também de cuidado. A chuva cessou tão rápido quanto começou, deixando a praça enlameada e silenciosa. Quando a noite caiu, Caramelo voltou ao coreto, exausto. A praça parecia diferente depois da chuva, com novos cheiros e marcas no chão. Ele se deitou, sentindo que cada dia trazia desafios inesperados. Ao longe, Augusto fechava a loja, lançando um último olhar em direção à praça. Nenhuma palavra foi dita, mas algo continuava se formando entre eles, invisível e inevitável. A semana avançou com manhãs abafadas e tardes cada vez mais carregadas de nuvens, anunciando a aproximação das festas de São João. Bandeirinhas começaram a surgir nos postes ao redor da praça, colorindo o espaço com tons vivos que contrastavam com o chão ainda marcado pela lama da chuva recente. O cheiro de madeira queimando nas primeiras fogueiras de ensaio se espalhava no ar, despertando memórias nos moradores mais antigos. Para Caramelo, aquele ambiente em transformação trazia estímulos misturados, curiosidade e alerta em igual medida. Ele circulava pela praça com mais cautela, desviando dos lugares onde o outro cachorro costumava marcar presença. O território estava mais disputado, e cada escolha exigia atenção. Em certos momentos, Caramelo abria mão da sombra para evitar confronto, suportando o calor como preço pela tranquilidade. Essas pequenas renúncias deixavam seu corpo cansado, mas reforçavam seu instinto de sobrevivência. Dona Alzira notou a mudança no comportamento dele. Passou a levar a comida em horários diferentes, tentando evitar confusões. Sentava-se sempre um pouco mais cedo, antes do movimento aumentar, e observava o cachorro comer com olhos atentos. Às vezes falava sozinha, comentando sobre como a cidade parecia mais agitada, como as pessoas andavam nervosas demais. Caramelo não entendia as palavras, mas sentia o tom preocupado, e isso mantinha próximo, apesar do medo constante de se apegar demais. Na loja, Augusto enfrentava dias difíceis. As vendas haviam diminuído, e um fornecedor antigo comentou que alguns clientes estavam preferindo comprar em cidades vizinhas. Nada era dito de forma direta, mas a consequência do episódio na praça se manifestava em silêncio. Ele passava mais tempo no estoque, organizando coisas que já estavam organizadas, como se a ordem externa pudesse acalmar o turbilhão interno. Certa tarde, ao fechar a loja, Augusto ouviu o som distante de fogos de ensaio. O barulho o fez lembrar da própria infância, de quando frequentava aquela mesma praça, ainda sem responsabilidades, ainda capaz de se encantar com coisas simples. A lembrança o desarmou por alguns segundos. Sem planejar, ele caminhou até a praça, parando perto de uma barraca sendo montada para as festas. Caramelo estava ali, observando o movimento com atenção. O cheiro de milho cru, de tecido novo das bandeirinhas, de gente animada deixava tudo confuso. Quando percebeu Augusto por perto, seu corpo enrijeceu. Não fugiu, mas manteve distância, pronto para recuar se necessário. Os dois permaneceram ali, separados por alguns metros e por uma tensão invisível. Uma senhora comentou em voz alta que a praça ficaria linda para a festa, que era bom ver gente se esforçando para cuidar do lugar. Augusto ouviu e sentiu o peso das expectativas crescer. Ele sabia que qualquer gesto seu agora seria observado, interpretado, julgado. Ainda assim, ao ver Caramelo deitado perto de um banco quebrado, sentiu um impulso diferente. No dia seguinte, cedo, um banco da praça apareceu consertado. Ninguém viu quem fez, mas os moradores comentaram. Dona Alzira sorriu ao notar que Caramelo se aproximava do banco novo com curiosidade. Esse pequeno acontecimento preparou uma mudança maior. As pessoas começaram a olhar para Augusto com menos rigidez, como se esperassem mais ações silenciosas. Para Caramelo, o banco consertado virou um novo ponto de descanso. Ele se deitava ali nos fins de tarde, sentindo o cheiro da madeira fresca aquecida pelo sol. Era uma pequena vitória, conquistada indiretamente, mas que trazia conforto. O custo, porém, era a proximidade maior com pessoas e com outro cachorro, que agora também se aproximava daquele espaço. As noites ficaram mais movimentadas com os ensaios da festa. Música tocava na rádio, risadas ecoavam, e o cheiro de comida se espalhava. Caramelo tinha dificuldade para dormir, acordando com sons repentinos. Em um desses momentos de vulnerabilidade, ele se escondeu atrás da igreja, tremendo, até que o silêncio retornasse. Augusto, de sua casa, ouvia os mesmos sons. Sentia-se deslocado,
como se estivesse à margem da própria cidade. O orgulho ainda o impedia de gestos mais diretos, mas algo havia mudado. Ele já não conseguia atravessar a praça sem procurar Caramelo com os olhos. Aos poucos, o ambiente se transformava. A praça ganhava cores, as pessoas ganhavam expectativas, e Caramelo precisava se adaptar novamente. Cada dia trazia novos desafios, mas também pequenas conquistas. Nada estava resolvido, mas o vínculo invisível entre o cachorro e o homem se fortalecia em silêncio, moldado pela rotina e pelas mudanças inevitáveis daquele lugar. A chegada oficial das festas de São João mudou o ritmo da cidade por completo. Logo pela manhã, a praça já estava tomada por barracas de madeira, fios de luz colorida e o cheiro forte de amendoim torrado. O som da sanfona vindo dos ensaios misturava-se às vozes animadas dos moradores. Para Caramelo, aquele excesso de estímulos era ao mesmo tempo fascinante e cansativo. Ele caminhava entre as pernas das pessoas com cautela, desviando de caixas, cordas e pés apressados, tentando encontrar algum espaço que ainda parecesse seguro. O coreto, antes tranquilo, agora estava ocupado por enfeites e instrumentos. Caramelo perdeu um de seus principais refúgios, o que o deixou inquieto. Seu objetivo imediato passou a ser encontrar um novo lugar para descansar durante o dia. Tentou se abrigar atrás da igreja, mas o fluxo constante de pessoas o impedia de relaxar. Tentou também o banco consertado, mas o outro cachorro havia tomado aquele espaço como território. Cada tentativa frustrada pesava sobre ele, exigindo esforço físico e emocional. Dona Alzira apareceu mais tarde que o habitual, carregando uma sacola maior. O rosto denunciava cansaço, mas o sorriso permanecia. Ao ver Caramelo agitado, ela entendeu sem precisar de palavras. Sentou-se perto da barraca de milho e colocou a comida num canto mais afastado. Caramelo se aproximou, mas comeu rápido, atento a qualquer movimento. A comida trouxe alívio momentâneo, mas não resolvia a falta de abrigo. Augusto passou pela praça no início da noite, observando tudo com atenção. Ele havia contribuído discretamente com materiais para as barracas, algo que os organizadores comentavam com surpresa. Mesmo assim, mantinha distância, evitando conversas. Seus olhos, porém, buscavam Caramelo quase sem perceber. Quando viu circulando inquieto, sentiu um aperto estranho no peito. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Primeira noite da festa, os fogos iluminaram o céu e o barulho ecoou forte. Caramelo se assustou, correu sem direção clara, escorregando no chão de pedra. O coração batia acelerado, e a confusão de cheiros e sons o deixava desorientado. Encontrou abrigo provisório sob uma barraca fechada, tremendo, tentando se acalmar. Foi ali que Augusto o viu novamente. Parado a alguns metros, observou o cachorro encolhido, vulnerável. Pela primeira vez, deu um passo em sua direção. Não tentou tocar, não falou alto. Apenas se aproximou o suficiente para deixar uma vasilha de água ao alcance e se afastar. O gesto foi simples, mas carregado de intenção. Caramelo demorou a reagir. Observou, cheirou o ar, avaliou o risco. Aos poucos, venceu o medo e bebeu a água, sentindo frescor acalmar a garganta seca. Esse momento silencioso teve consequências imediatas. Algumas pessoas notaram a cena e comentaram em tom baixo. A imagem de Augusto começava a se transformar, ainda que lentamente. Para ele, o custo foi interno. Ao se afastar, sentiu as emoções emergirem com força, obrigando-o a encarar sentimentos que sempre manteve enterrados. Nos dias seguintes, Caramelo passou a reconhecer o cheiro de Augusto como algo menos ameaçador. Não significava confiança plena, mas uma redução do medo. Ele ainda mantinha distância, mas não fugia imediatamente. Esse pequeno avanço exigiu esforço e vigilância constante. A festa continuou por vários dias, e a praça nunca mais voltou a ser silenciosa como antes. O ambiente mudava a cada noite, com mais gente, mais luz, mais barulho. Caramelo se adaptava como podia, pagando o preço do cansaço e da falta de descanso profundo. Em troca, começava a experimentar algo novo. A sensação de não estar completamente sozinho. Augusto, por sua vez, passou a frequentar a praça com mais regularidade, sempre mantendo gestos discretos. Não buscava reconhecimento,
apenas tentava reparar algo dentro de si. A cidade observava, comentava, e aos poucos ajustava seus julgamentos. Entre bandeirinhas balançando ao vento e o cheiro constante de comida típica, Caramelo encontrava pequenos momentos de paz. Sentia que aquele período, apesar de difícil, estava moldando algo diferente em sua vida. Não era uma solução, mas um caminho que se abria lentamente, exigindo paciência e coragem. Quando as festas chegaram ao fim, a praça amanheceu com um aspecto cansado. As bandeirinhas ainda balançavam, mas já sem o mesmo brilho, e o chão estava marcado por restos de palha e poeira. O silêncio voltou aos poucos, trazendo um alívio perceptível. Para Caramelo, aquele retorno à calma foi recebido com o corpo exausto e a mente ainda em alerta. Ele passou boa parte da manhã dormindo atrás da igreja, aproveitando a sombra e o frescor que finalmente encontrara. A rotina começou a se reorganizar. As barracas foram desmontadas, os bancos voltaram a ficar livres e os moradores retomaram seus horários antigos. Caramelo circulava pela praça com mais segurança, embora ainda carregasse a tensão acumulada dos dias barulhentos. O outro cachorro continuava por perto, mas agora parecia menos agressivo, talvez cansado das disputas constantes. Os encontros entre eles tornaram-se mais silenciosos, com menos rosnados e mais distância respeitada. Dona Alzira apareceu com um pano úmido para limpar um dos bancos e sentou-se com cuidado. Comentou, como se conversasse consigo mesma, que a festa tinha sido bonita, mas que nada como a tranquilidade de antes. Caramelo deitou-se aos seus pés, sentindo o cheiro familiar do sabonete simples que ela usava. Esse contato próximo era uma pequena vitória para ele, conquistada depois de muitos dias de inquietação, mas ainda vinha acompanhada do medo de perder aquilo de repente. Augusto também sentia o impacto do fim das festas. A loja retomava o movimento lentamente, e alguns clientes antigos voltaram, comentando assuntos banais, evitando tocar no passado recente. Ele respondia com educação, mas permanecia introspectivo. As visitas à praça tornaram-se parte de sua rotina, sempre em horários mais calmos, quando o sol estava baixo e o movimento diminuía. Em uma dessas tardes, Augusto levou consigo um pedaço de pano velho e algumas ferramentas. Sentou-se próximo a um canteiro e começou a ajeitar uma pequena cobertura improvisada, aproveitando a sombra de uma árvore. Não chamou atenção, não pediu ajuda. Apenas trabalhou em silêncio. Algumas pessoas observaram de longe, curiosas. Caramelo assistiu tudo com cautela, mantendo distância, mas atento a cada movimento. O cheiro da terra remexida e da madeira trouxe uma sensação estranha de familiaridade para Caramelo. Ele se aproximou alguns passos, parou, avaliou. O medo ainda existia, mas agora competia com uma curiosidade insistente. Quando a pequena cobertura ficou pronta, Augusto se levantou, limpou as mãos na calça e foi embora sem olhar para trás. Somente depois disso Caramelo se aproximou. Cheirou o local, testou o chão com a pata e, aos poucos, deitou-se ali. O espaço oferecia sombra e proteção contra o vento. Era simples, mas funcional. Uma nova vitória, que vinha com o custo da vigilância constante, já que aquele abrigo colocava mais próximo das pessoas. Os dias seguintes mostraram mudanças sutis no ambiente. As conversas na praça tornaram-se menos carregadas de julgamento. Algumas senhoras passaram a cumprimentar Augusto quando ele passava, e ele respondia com um aceno tímido. A cultura local de observação coletiva começava a se transformar em aceitação cautelosa. Para Caramelo, o novo abrigo virou ponto fixo. Ele descansava ali durante as tardes, recuperando forças. Em momentos de vulnerabilidade, quando o vento trazia lembranças do susto inicial, ele se encolhia, sentindo o chão firme sob o corpo. Aos poucos, aprendia que nem toda mudança significava ameaça. Augusto, por sua vez, sentia que algo dentro dele se reorganizava. A disciplina rígida dava espaço a gestos mais espontâneos. Ele ainda lutava contra o orgulho, mas já não ignorava o que sentia ao ver Caramelo descansando sob a sombra que ele mesmo ajudara a criar. A praça parecia respirar diferente. O ambiente mudava não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As tardes ficaram mais suaves, o som da rádio voltava a ser dominante, e o cheiro de café fresco surgia das casas próximas. Caramelo observava tudo com olhos atentos, percebendo que, apesar das dificuldades, estava construindo algo novo. Não uma solução imediata, mas um caminho possível, feito de pequenas conquistas e sacrifícios silenciosos. O tempo avançou para os meses seguintes,
trazendo manhãs mais frescas e tardes de sol menos agressivo. A praça passou por pequenas mudanças visíveis. Alguns canteiros foram reorganizados, novas mudas surgiram perto dos bancos, e o chão começou a ganhar marcas de uso mais suave. O ambiente parecia mais cuidado, como se a própria cidade tivesse decidido respirar com mais calma. Caramelo acompanhava essas transformações com atenção, adaptando-se a cada detalhe. O abrigo improvisado sob a árvore tornou-se parte essencial de sua rotina. Ali ele descansava, observava o movimento e recuperava forças. Ainda assim, havia obstáculos. Em dias de chuva leve, a água escorria pelo chão e invadia parte do espaço, obrigando Caramelo a se mover. Nessas ocasiões, ele precisava escolher entre enfrentar a umidade ou procurar outro lugar, sempre avaliando os riscos. Cada decisão exigia energia e vigilância. Dona Alzira passou a aparecer com menos frequência. Algumas manhãs ficavam vazias, e Caramelo esperava por ela mais do que gostaria de admitir. A ausência despertava nele uma sensação antiga de abandono. Em um desses dias, ele caminhou pela praça com inquietação, procurando o cheiro familiar. Quando finalmente a viu chegando, apoiada no braço de uma vizinha, sentiu um alívio profundo. Esse apego crescente o deixava vulnerável, mas também o fazia permanecer. Augusto continuava visitando a praça em horários regulares. Não falava muito, mas observava. Em certo momento, começou a levar pequenos restos de comida embrulhados em papel, deixando-os próximos ao abrigo sem se aproximar demais. Caramelo notava os gestos, reconhecia o padrão, mas mantinha cautela. Aproximava-se apenas depois que o homem se afastava. Essa distância era um acordo silencioso, respeitado por ambos. A rádio local anunciou uma campanha de arrecadação para animais de rua, incentivada pela igreja. O anúncio mencionava a importância do cuidado coletivo e da responsabilidade da comunidade. Esse elemento cultural teve impacto direto nas decisões de Augusto. Ele decidiu contribuir com sacos de ração e autorizou o uso de um espaço da loja para armazenamento temporário. O gesto não foi divulgado por ele, mas rapidamente se espalhou pela cidade. Para Caramelo, a campanha trouxe novos desafios. Mais pessoas passaram a circular pela praça, algumas querendo se aproximar demais, outras tentando tocá-lo sem cuidado. Ele precisou aprender a se posicionar, recuar quando necessário e aceitar ajuda seletivamente. Cada interação era um teste para seu conflito interno entre confiar e se proteger. Um dia, ao fim da tarde, uma chuva mais forte caiu de repente. O vento balançava as árvores, e o som das gotas no chão ecoava alto. Caramelo correu para o abrigo, mas percebeu que não seria suficiente. A água invadia o espaço com rapidez. Sem pensar muito, atravessou a praça em direção à marquise próxima à loja de Augusto, lembrando-se de já ter se abrigado ali antes. Augusto estava fechando a loja quando viu chegar, encharcado e ofegante. Por alguns segundos, ficou parado, avaliando a situação. Depois, abriu novamente a porta lateral e afastou alguns objetos, criando um espaço seco. Não chamou Caramelo, não fez gestos bruscos. Apenas deixou a possibilidade aberta. Caramelo hesitou. O medo voltou com força, misturado à necessidade urgente de abrigo. Com esforço visível, deu alguns passos para dentro, mantendo distância. O cheiro da loja era estranho, mas não ameaçador. Augusto permaneceu imóvel, respeitando o espaço. A chuva continuou caindo lá fora, mas ali dentro havia silêncio e proteção. Esse momento marcou uma mudança significativa. A proximidade forçada exigiu sacrifícios emocionais dos dois. Para Caramelo, foi enfrentar o medo de confiar. Para Augusto, foi abrir mão do controle e aceitar a vulnerabilidade do gesto. Quando a chuva cessou, Caramelo saiu devagar, sacudiu o corpo e olhou para trás por um instante antes de seguir. Augusto fechou a loja com um suspiro longo, sentindo que algo havia se transformado definitivamente. Nos dias seguintes, o ambiente parecia diferente. A praça ganhou um ar de cooperação silenciosa. As pessoas comentavam menos e observavam mais. Caramelo passou a circular com menos tensão, embora ainda atento. O sucesso dessa nova fase não veio sem custo. Ele carregava o peso das escolhas feitas, mas também sentia, pela primeira vez, que não precisava enfrentar tudo sozinho. O período seguinte trouxe dias mais claros e um ar de recomeço para a cidade. As manhãs começaram a ficar mais frias, e a neblina leve cobria a praça antes do sol aparecer por completo.
Caramelo caminhava com passos tranquilos, aproveitando o silêncio que antecedia o movimento diário. O abrigo sob a árvore continuava sendo seu ponto principal, mas agora ele se sentia mais confiante para explorar outros cantos, sempre atento aos sinais ao redor. A convivência com o outro cachorro passou por mudanças importantes. As disputas abertas deram lugar a uma tolerância cautelosa. Eles mantinham distância, dividindo o espaço de forma quase intuitiva. Essa adaptação exigiu esforço e renúncia de ambos, mas trouxe estabilidade ao ambiente. Para Caramelo, aprender a coexistir sem confronto foi uma vitória silenciosa, conquistada com paciência. Dona Alzira retornou à rotina com mais regularidade, ainda que mais lenta. Sentava-se no banco concertado e observava Caramelo com um carinho sereno. Em uma dessas manhãs, falou em voz baixa sobre o quanto estava cansada e como pensava em passar mais tempo em casa. As palavras trouxeram uma inquietação profunda para Caramelo. A possibilidade de perder aquela presença constante reacendeu seu medo de ficar sozinho, intensificando seu conflito interno. Augusto, por sua vez, vivia um período de reflexão intensa. A loja seguia funcionando, mas ele havia reduzido o ritmo. Passava mais tempo organizando papéis antigos e menos tempo no balcão. Em conversas discretas, comentou com um funcionário de confiança que pensava em mudanças, sem entrar em detalhes. A presença de Caramelo em sua vida havia despertado questões que ele não conseguia mais ignorar. Um acontecimento importante marcou aquele mês. A prefeitura anunciou uma pequena reforma na praça, com troca de bancos e reorganização dos canteiros. A notícia gerou opiniões diversas. Para Caramelo, significava mais uma mudança em seu território, algo que sempre o deixava apreensivo. Quando os primeiros trabalhadores chegaram, o barulho das ferramentas o deixou em alerta constante. Durante os dias de obra, o abrigo sob a árvore precisou ser desmontado temporariamente. Caramelo perdeu novamente seu espaço seguro. Ele tentou se adaptar, passando mais tempo perto da igreja e da marquise da loja. Cada deslocamento exigia esforço e vigilância. Em uma dessas tardes, exausto, deitou-se perto da porta da loja de Augusto, sem perceber. Augusto o encontrou ali ao sair. O cachorro estava visivelmente cansado, com o corpo relaxado de quem havia desistido de resistir por algumas horas. Esse momento de vulnerabilidade tocou Augusto profundamente. Ele se abaixou lentamente, mantendo distância, e falou baixo, sem esperar resposta. Não tentou tocar, apenas compartilhou o silêncio. No dia seguinte, um novo espaço apareceu nos fundos da loja. Simples, coberto, longe do movimento intenso. Augusto havia organizado o local com materiais reaproveitados. Não era um convite direto, mas uma opção. Caramelo observou de longe, cheirou o ar, avaliou o ambiente. A decisão de se aproximar. Levou tempo e exigiu coragem. Quando finalmente entrou no espaço, sentiu um alívio imediato. O chão era seco, o vento não passava com força, e havia água limpa. Essa conquista teve um custo emocional. Ao aceitar aquele abrigo, Caramelo reconhecia um vínculo mais forte com Augusto, algo que o deixava exposto a novas perdas no futuro. Ainda assim, escolheu ficar. A reforma da praça avançou, trazendo bancos novos e menos sombras. O ambiente mudava novamente, mas agora Caramelo tinha alternativas. Ele dividia o tempo entre a praça e o abrigo da loja, criando uma rotina mais estável. As pessoas notaram essa adaptação e comentaram com respeito. Augusto sentia que havia ultrapassado um limite interno. Já não fazia as coisas apenas por reparação, mas por escolha. A empatia que despertara nele agora guiava decisões maiores. A cidade, com sua cultura de observação e julgamento, começava a reconhecer essa mudança. Ao final daquele período, Caramelo se deitou sob o céu claro, sentindo o cheiro do chão recém-reformado e o som distante da rádio. Apesar das transformações, havia uma sensação nova, quase imperceptível, de segurança. Não absoluta, não garantida, mas suficiente para permitir que ele fechasse os olhos por alguns instantes sem medo. O outono se aproximava, trazendo consigo tardes mais curtas e um ar fresco que percorria a praça logo nas primeiras horas da manhã. Caramelo havia estabelecido uma rotina clara entre o abrigo improvisado da loja de Augusto e a sombra do banco consertado. Cada passo era calculado, cada cheiro analisado com atenção. Ele ainda permanecia vigilante, mas havia desenvolvido confiança suficiente para explorar mais livremente os cantos do espaço que antes evitava. O outro cachorro,
que antes provocava tensão constante, agora circulava à distância, e os encontros entre eles se tornaram breves e silenciosos. Caramelo aprendeu a reconhecer sinais sutis de intenção e a responder com cautela. O esforço exigido para essa convivência não era pequeno, mas resultava em uma paz relativa dentro do território compartilhado. Dona Alzira continuava presente, embora seus passos se tornassem mais lentos a cada dia. Ela trazia comida fresca, conversava com Caramelo e comentava sobre a cidade, sobre os vizinhos e pequenas histórias que só os moradores antigos conhecem. Caramelo se deitava próximo, sentindo a segurança daquele contato. Cada gesto era carregado de significado. Para ele, aquela rotina representava estabilidade e afeto, algo pelo qual valia a pena enfrentar o mundo lá fora. Augusto havia se tornado um elemento constante na vida do cachorro, embora ainda discretamente. Passava pela praça em horários estratégicos, verificando o movimento, observando os comportamentos. Ele trouxe pequenas melhorias no abrigo, garantindo que o espaço fosse seco, seguro e confortável. Cada ajuste parecia refletir suas próprias mudanças internas. Mais paciência, menos orgulho e uma crescente compreensão de que cuidados pequenos e constantes geram confiança. Um dia, a prefeitura trouxe um evento cultural para a praça, com apresentações de música típica e danças tradicionais. O cheiro de comidas regionais encheu o ar, enquanto crianças corriam entre barracas coloridas. Caramelo se escondeu inicialmente, mas aos poucos a curiosidade falou mais alto. Ele observava de longe, analisando o movimento e avaliando quando seria seguro se aproximar. Esse período de adaptação exigiu esforço mental e físico. Ele precisava equilibrar seu instinto de cautela com o desejo de explorar. Durante o evento, Augusto permaneceu discreto, mas atento. Quando Caramelo apareceu próximo de uma das barracas, ele apenas ficou a alguns metros, permitindo que o cachorro decidisse até onde se aproximar. A confiança se construía em silêncio, em gestos mínimos, mas consistentes. Cada pequena vitória de Caramelo exigia energia e coragem, e cada passo para mais perto de Augusto representava superação de medos antigos. As noites tornaram-se frias e silenciosas, e Caramelo aproveitava o abrigo para descansar. A segurança do espaço transformava-se em um ponto de referência emocional. Ele se sentia protegido, mas ainda ciente de que o mundo lá fora exigia vigilância. O equilíbrio entre a confiança conquistada e a cautela necessária se tornou o centro de sua vida. Enquanto isso, Augusto refletia sobre a própria evolução. Observava o cachorro e percebia que o esforço de manter distância respeitosa tinha produzido resultados. Ele compreendia que a construção de vínculos não se dava por imposição, mas por consistência e cuidado. Cada gesto de proteção, cada alimento deixado, cada espaço seguro preparado, contribuía para uma relação de confiança. Dona Alzira, observando de longe, percebeu a mudança no comportamento de Caramelo. Ele se movia com mais liberdade, mantinha proximidade com os humanos sem demonstrar ansiedade constante. Ela sorriu, sentindo que parte de seu esforço e atenção tinha sido recompensada com a estabilidade emocional do cachorro. No final daquele período, a praça parecia mais tranquila, mas ainda viva com os sons cotidianos. Caramelo deitou-se próximo ao abrigo da loja, sentindo o vento frio na pelagem e o cheiro do chão limpo misturado com os aromas da cidade. Ele fechou os olhos, consciente de que havia superado medos antigos e que, apesar dos desafios, havia conquistado um espaço próprio e seguro. A confiança, agora, não era completa, mas se transformava em esperança, permitindo que ele enfrentasse cada novo dia com coragem. O verão se aproximava novamente, trazendo dias longos e quentes. A praça, agora revitalizada, exibia cores vibrantes nos canteiros, bancos restaurados e árvores que lançavam sombras confortáveis sobre os caminhos de pedra. Caramelo circulava com confiança, explorando cada canto que antes evitava, sem pressa, com passos firmes e olhar atento. A sensação de segurança era evidente, mas não havia pressa. Ele sabia que a estabilidade era fruto de esforço contínuo e paciência. O abrigo improvisado na loja de Augusto tornou-se um ponto de referência permanente. Ele dormia ali durante as manhãs mais quentes e buscava sombra nos bancos à tarde. Cada espaço conquistado havia exigido coragem e adaptação, e Caramelo sentia orgulho silencioso de ter superado medos antigos. O outro cachorro, que antes simbolizava tensão constante, agora mantinha distância respeitosa, permitindo que Caramelo ocupasse o território com tranquilidade. Dona Alzira passou a levá-lo passear por áreas próximas à praça. Caminhar com ela trouxe a Caramelo novas experiências sensoriais,
O cheiro das flores recém-plantadas, o som de crianças correndo ao longe, o aroma do pão fresco saindo das padarias próximas. Cada passo era um aprendizado, uma oportunidade de explorar o mundo sem medo. Ao lado dela, Caramelo começou a desenvolver confiança emocional, aceitando contato físico e afeto sem a tensão que o acompanhava desde os primeiros dias. Augusto, por sua vez, havia criado uma rotina de gestos discretos, mas constantes. Levava água fresca, organizava o abrigo, observava o movimento da praça e garantia que Caramelo tivesse alternativas seguras para descansar. Em momentos silenciosos, o cachorro e o homem se encontravam próximos, compartilhando um vínculo sutil. O orgulho de Augusto dava lugar à empatia e à satisfação de perceber o quanto cuidado consistente transformava uma vida. Um dia, a cidade promoveu uma festa comunitária em homenagem aos animais de rua resgatados ou que encontraram lares temporários. A praça se encheu de barracas coloridas, aromas de comidas típicas e risadas das crianças. Caramelo observava tudo com atenção, mas desta vez não sentia medo. Ele se aproximou de forma cautelosa, explorando o espaço, enquanto Augusto e Dona Alzira se mantinham por perto, garantindo segurança. O cachorro podia sentir a energia da comunidade, o respeito das pessoas e a admiração silenciosa pelo espaço que ele conquistara. Durante a tarde, um grupo de crianças passou correndo por perto, soltando bolhas de sabão. Caramelo observou, parou e, depois de alguns segundos de hesitação, aproximou-se, cheirando e tocando suavemente as bolhas com a pata. O riso das crianças e a calma de Caramelo criaram um momento de leveza e alegria pura. Augusto e Dona Alzira observaram em silêncio, emocionados. Cada gesto daquele cachorro representava conquistas, superação e confiança. Nos dias seguintes, Caramelo tornou-se um símbolo não declarado da praça. Moradores comentavam sobre sua coragem, sobre a transformação que ele havia passado. A confiança construída entre ele, Augusto e Dona Alzira irradiava uma sensação de esperança para todos que passavam pelo espaço. O cachorro se tornou parte integrante do cotidiano, não mais apenas um observador, mas um participante ativo da comunidade. No final da tarde, enquanto o sol se punha, Caramelo deitou-se no abrigo da loja, sentindo o vento fresco na pelagem e o cheiro da cidade misturado com terra e flores. Augusto sentou-se ao lado, Dona Alzira acariciou sua cabeça suavemente, e ele fechou os olhos. Havia chegado o momento de descanso, mas não de isolamento. Cada desafio superado, cada obstáculo vencido, havia trazido recompensas tangíveis, segurança, afeto e pertencimento. A praça, agora viva, segura e colorida, refletia a vitória silenciosa de um cachorro que aprendeu a confiar novamente no mundo. A história de Caramelo terminava com alegria silenciosa, equilíbrio conquistado e emoções profundas. Ele não era apenas um cachorro de rua sobrevivente, mas um exemplo de coragem, persistência e capacidade de transformação. O final era feliz porque todas as pequenas vitórias, cada gesto de cuidado, cada risco superado, se transformaram em uma vida plena e segura. Caramelo havia conquistado mais do que abrigo, havia conquistado lar, afeto e pertencimento. Fim. Você chegou até aqui? Então comente carne, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!